Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Rodolfo na área, diretamente do Instituto Rodolfão, e eu tô aqui pra gente continuar as nossas aulas de gramática, continuando falando sobre concordância. No vídeo anterior, a gente falou sobre concordância verbal, regra geral de concordância verbal com sujeito simples, com sujeito composto, que pode nos levar ao erro da aplicação da regra geral, e vimos alguns casinhos específicos também, certo? Neste vídeo, a gente vai falar sobre a concordância de alguns verbos e estruturas verbais que têm uma relação de concordância diferente daquilo que a gente está habituado. Ou porque são verbos impessoais, ou porque tem aí a partícula C ligada ao verbo. Então vamos dar uma olhadinha nisso? Ó, galera, vamos ver aqui a concordância quando tem a partícula C ligada a um verbo, certo? Essa questão que dá muita dúvida na cabeça dos alunos. Quando que é ouviu-se, quando que é ouviram-se. Então vamos resolver isso de uma vez por todas. Turma, a palavrinha C é um índice de indeterminação do sujeito quando ela se liga a um verbo intransitivo, que é aquele verbo que não exige complemento, a gente já aprendeu isso em vídeos anteriores. Um verbo transitivo indireto, que é aquele que exige complemento com preposição, a gente também já falou sobre eles, eu dependo de você, quem depende, depende de alguém. E os verbos de ligação, aqueles que apenas informam o estado ou característica do sujeito. Ser, estar, permanecer, ficar, parecer, continuar, tornar-se, andar, viver, virar. Andar, viver, virar. Galera, seguinte, quando a partícula C se liga a um verbo intransitivo, transitivo e indireto, ou verbo de ligação, estando este verbo na terceira pessoa, este verbo é invariável, ele não pode ir para o plural. Ainda que o termo adiante dele vá para o plural, o verbo que acompanha a partícula C vai ficar invariável na terceira pessoa do singular, certo? Então, trabalhou-se. Quem trabalha, trabalha. É um verbo intransitivo. Trabalhou-se muito ontem, verbo no singular, certo? Galera, quando tem essa situação da partícula C acompanhando um verbo na terceira pessoa do singular, sendo o verbo intransitivo, transitivo indireto ou de ligação, o sujeito é indeterminado, certo? Então é um caso de sujeito indeterminado. A gente já viu classificação do sujeito. Então, com o sujeito indeterminado pode existir com o verbo na terceira do plural sem se referir a um sujeito específico, falaram mal de você, ou então pode acontecer de a partícula C se ligar a um verbo intransitivo, transitivo indireto ou de ligação na terceira do singular. Neste caso, a oração está na voz ativa e ela não pode ser reescrita na voz passiva. Eu vou mostrar para vocês isso aqui nesses exemplos. Ó. Precisa-se de ajudantes. Quem precisa, precisa de algo. Trata-se de um verbo transitivo indireto. Certo? Queridos, como quem precisa, precisa de algo, verbo transitivo indireto, este C é um índice de indeterminação do sujeito. Portanto, o verbo não pode ir para o plural em hipótese nenhuma. O sujeito dele é indeterminado e não dá para passar para a voz passiva de ajudantes é precisado. Isso não existe, ok? Então, mesmo ajudantes no plural, o precisa continua no singular. Trata-se aqui de um objeto indireto. Show de bola? Assistiu-se a cenas deprimentes naquele dia. Galera, quem assiste, assiste a algo, no sentido de ver. Portanto, índice de indeterminação do sujeito, verbo invariável, sujeito indeterminado, não dá para passar para a voz passiva. Show de bola? Trata-se de questões complexas. Quem trata, trata de algo. Neste caso, verbo transitivo indireto, índice de determinação do sujeito, verbo invariável, sujeito indeterminado, de questões complexas é tratado, não dá para falar. Show de bola? Galera, então, partícula C acompanhando intransitivo, transitivo indireto de ligação, índice de determinação do sujeito, verbo invariável. Agora, se a partícula C acompanhar um verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto, aí a gente tem pronome apassivador. Galera, neste caso, o verbo concorda com o sujeito paciente, porque nós estamos diante da voz passiva sintética, que eu também posso chamar de voz passiva pronominal. Então, acompanhou um verbo transitivo direto ou direto e indireto, o verbo tem um sujeito paciente na oração e concorda com ele, tá certo? Neste caso, dá para reescrever na passiva analítica, porque se trata da voz passiva sintética. Então, olha aqui. Construiu-se uma nova praça no bairro. Galera, quem construiu, construiu algo.
verbo transitivo direto. Portanto, trata-se de um pronome apassivador. O sujeito está na oração. O que se construiu? Uma nova praça. Núcleo do sujeito, praça, que está no singular. Por isso o verbo está no singular também. Se tivesse escrito praças ali, o verbo iria para o plural. Construíram-se novas praças no bairro. Olha aqui. Entregaram-se novas bibliotecas à população. Quem entrega, entrega algo a alguém. Verbo transitivo direto e indireto. O que é esse pronome se é? Que é esse pronome apassivador. Trata-se de voz passiva sintética e o verbo está no plural para concordar com o sujeito bibliotecas. Show de bola? Aqui. Não se devem poupar esforços para despoluir o rio. Queridos, não deixa a próclise de pegar. O pronome está antes, mas ele continua se ligado ao verbo. E aqui ainda é uma locução verbal. Devem poupar. Quem deve poupar algo. A locução verbal é transitiva direta. O verbo poupar é transitivo direto. Então, pronome apassivador e o verbo está no plural para concordar com esforços, que é o seu sujeito. Galera, quando a partícula se acompanhar um verbo, tem que ver o tipo de verbo que é, se é sujeito indeterminado, se é sujeito simples ou composto aí paciente. Então, ó, procuram-se ajudantes de Papai Noel. Perfeita a frase. Por que está procuram-se? Porque quem procura alguém. Verbo transitivo direto. Ajudantes está no plural, o verbo fez a concordância. Troca o verbo procurar pelo verbo precisar. Quem precisa, precisa de. Aí já passaria a ser indeterminação, sujeito indeterminado. Precisa-se de ajudantes. Então, trocar o verbo que acompanha a partícula se altera a concordância. Show de bola? Galera, vamos falar agora dos verbos haver e fazer. Queridos, o verbo haver, no sentido de existir ou acontecer, é impessoal. Guarde esse poema. Verbo impessoal. Não tem sujeito, não tem plural. E aí lembra lá da aula de classificação do sujeito. Verbo haver no sentido de existir. Verbo haver no sentido de existir. É um exemplo de sujeito inexistente. E neste caso, o verbo não tem plural. Quando o verbo haver é empregado no sentido de existir ou acontecer, sendo ele usado sozinho ou como verbo principal de uma locução verbal, o verbo e a locução verbal são invariáveis. Então, há graves problemas sociais no Brasil. No singular, porque é sentido de existir. Existem graves problemas. Havia graves problemas. Parece haver graves problemas. Deve ter havido graves problemas. Repara, tanto o verbo quanto a locução verbal, se tem verbo haver no sentido de existir, são invariáveis. Lembra, o verbo existir é variável. Então aqui seria existem, existiam, parecem existir. Mas com o verbo haver no sentido de existir, verbo é impessoal, não tem sujeito, não tem plural. Show de bola? Lembra disso. Haverão conflitos. Haverá conflitos. Belezinha? Aí, galera, os verbos haver e fazer, indicando tempo, também são impessoais. Verbos haver e fazer, indicando tempo, não tem sujeito, não tem plural. Então, ó, há anos não o procuro. Há anos. Faz anos que não o procuro. Aqui, o verbo fazer indicou tempo, ele não tem plural. Tem gente que acha chique falar fazem 3 anos. Não fazem 3 anos. Faz 3 anos. Galera, fazem 3 meses que estudo nessa escola. Tá certa essa frase? Fazem 3 meses? Não, não tá certa essa frase. É faz 3 meses que eu estudo nessa escola. Galera, então nesse videozinho curto aqui, o que eu queria te mostrar? A concordância, quando tem a partícula se ligada a um verbo, se ele for intransitivo, transitivo indireto ou de ligação, verbo invariável, sujeito indeterminado, não dá para passar para a voz passiva. Se acompanhar um verbo transitivo direto ou direto e indireto. O verbo é variável porque tem um sujeito paciente na oração, é voz passiva sintética e o verbo vai ter que fazer a concordância, dá para passar para a passiva analítica. Haver, no sentido de existir, é impessoal, não tem sujeito, não tem plural. Haver e fazer, indicando tempo, também são verbos impessoais, portanto eles não vão para o plural neste caso. Beleza, galera? Espero que vocês tenham compreendido aí. Na dúvida, vai no slide do Rodolfão. Até o próximo vídeo que também vai ser sobre concordância. Falou!